Boa noite, pessoal. Tão bom a gente se rever. Nós vamos agora partir para uma aula de história muito importante e o dono de todo o esquema, de todo o texto básico que eu vou só ler é Oswaldo Polidoro. Foi ele que levantou 30 textos bíblicos que mostram o fluir da entrega da doutrina. Então, só conhecer a doutrina seria pouco para quem quer aprofundar. Hoje nós vamos falar sobre como começou. Dia 4 de fevereiro de 2022. Vamos a esse tema que vai ser dividido em partes. A promessa de solidificação da doutrina, da entrega dos dons. O cumprimento da promessa é a parte 2, o testemunho da promessa, e depois, na parte 4, é chegada a corrupção daqueles que sempre tentam derrubar, que não podem ver dons falando a verdade, enfim, e depois a restauração. Então, vamos a isso, lembrando que estamos falando de textos bíblicos, só que eu não vou ler como eles estão na Bíblia, vou ler como se a linguagem fosse hoje. E em alguns que são os mais longos, eu vou fazer contando a historinha, porque eu vou só mencionar o capítulo e em que parte da Bíblia está. Por exemplo, eu inicio com Números 11. Moisés estava ali, cada vez que a caravana estacionava, eles tinham um formato de quadrado aqui, e ele recebeu um recado do Senhor Jeová: chame os 70 homens mais anciãos, mais justos, porque eles vão receber do teu dom. Ele colocou em roda da tenda dele aqueles 70, e de uma nuvem desce a voz do Senhor Jeová e fala que, tirando do Espírito Santo, ou seja, o conjunto de dons que Moisés tinha, ele colocou por cima daqueles que são os 70 que estavam aguardando e que passariam a ser profetas. E, de fato, assim que a luz se distribuiu, eles começaram a profetizar. Mas depois, ali naquela hora, não mais, e uma pessoa entrou na tenda e falou: Senhor, Senhor Moisés, lá fora tem dois, profetizando, falando, curando. Moisés ficou tão bravo. O próprio Oswaldo Polidoro, quando contava essa cena, ele falava para mim, ele veio falar que eu iria ficar bravo porque alguém tinha recebido os dons para usar. Então ele fala: por acaso vocês estão com ciúme? Eu digo para vocês que desejo que, quem dera, que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor desse a todos de seu espírito. Então, em Números 12, ouçam, ele diz assim: agora ouçam minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, isso o Senhor Jeová falando, eu, o Senhor, a estes faço conhecer, falo com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu Senhor, com o meu servo Moisés. Com ele, que é fiel em toda a minha casa, ou seja, em todo o planeta, pois é que naquela época o espírito Moisés estava ali encarnado, mas na história desse espírito já tinha sido entregador de doutrina na Índia, na Pérsia, já tinha dado uma volta. Com ele, que é profeta em toda a minha casa, boca a boca falo, claramente e não por enigmas. Então ele deu uma bronca em todo mundo. Por quê? Porque ele vê a semelhança do Senhor, ou seja, ele enxerga Deus em tudo.
Baita puxão de orelha. Em Isaías vem outro recado do Senhor Jeová: derramarei água, água da vida, água sobre o sedento, torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua posteridade, ó povo de Israel, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ou seja, aí estamos no primeiro tempo, que é a promessa. Ele continua, através de outros profetas, fazendo a promessa. E Joel, ele fala: vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, porque eu mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo, colunas de fumaça. Que era o que acontecia na época de Moisés, em cima daquela carruagem onde eles guardavam os 10 mandamentos, as placas, tinha uma coluna de luz. E aí vem o aviso que em Malaquias, é o último livro antes de fechar o Velho Testamento. Ele encerra o Velho Testamento, porque logo vem vindo Jesus. Ele diz: lembrai-vos daquilo que entreguei através de Moisés, da lei. A lei que mandei para todos no Monte Horebe, na cadeia do Sinai. Para todo Israel é válida. E eu vou enviar a vocês o profeta Elias. Todo mundo já ficou profeta Elias, mas ele não desencarnou. O pessoal ficava parando para pensar. Elias virá antes do grande dia, terrível dia do Senhor. E vai converter o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais, para que eu, seu Senhor, Senhor Jeová, não venha e fira a terra ficar ferida com a maldição. Ou seja, eu vou dar para vocês os dons para que haja uma mudança de comportamento, para que não tenha que haver aquilo que está profetizado no Apocalipse. Mas não deu certo, né? Segunda parte, cumprimento. Começa quando? No batismo de Jesus, porque naquele dia que ele vai perante João Batista, e muita gente estranha, porque Jesus teria que ser batizado. Esse período do cumprimento da promessa vai do batismo até o dia que ele é crucificado, porque ele cumpre a promessa ali, dando exemplo do que é ser médium. Então, para Jesus, os discípulos perguntam: os escribas dizem que é necessário que Elias venha, que está escrito, Elias tem que vir primeiro? Jesus responde: sim, só que Elias já veio. Veio, de fato virá, ele é necessário que ele venha. Mas vocês, quando ele veio, não o reconheceram e fizeram tudo o que quiseram com ele. Aí os discípulos dele perceberam, então Elias era João Batista. João Batista, Oswaldo Polidoro, outra vida de Oswaldo Polidoro, ele veio como precursor. Ele veio chamar as pessoas para o batismo de água, que tem a ver com parem para pensar nas antigas promessas, elas estão para serem cumpridas, arrependam-se do erro, fiquem prontos para receber o batismo. Então, ele falava assim, João Batista, isso está, deixa eu ver, em Mateus. Eu vos batizo com água, Mateus escrevendo sobre as palavras de João Batista, que é para o arrependimento, é no sentido de toma um banho e deixa para trás os seus erros, arrependa-se. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. O batismo é muito mais poderoso do que um batismo de arrependimento. O batismo de fogo
O batismo de Espírito Santo, todos são unânimes em saber que é sagrado. E é Jesus que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E aí batizou Jesus. Do resto, vocês já sabem, a pomba apareceu e pousou sobre ele, esse era o sinal. Por isso que, quando se fala em Espírito Santo, aparece o símbolo da pomba, que é simples, muito simples. E para ser um médium portador de dons, a simplicidade, a humildade, a reverência tem que ser característica. Enfim, em Lucas, ele conta que desceu em forma corpórea como pomba em cima de Jesus, o formato do Espírito Santo, porque ele, Jesus, é simples, e ouve-se a voz do céu. Tu és o meu filho amado, e em ti fico feliz, me comprazo. Assim, João já completa esta frase. A lei foi dada pelo intermédio de Moisés, a graça e a verdade vêm por meio de Jesus. Veja que vem vindo a graça dos dons e a verdade doutrinária. João, no capítulo 7, fala as palavras de Jesus: quem crer em mim, do seu interior, do íntimo, fluirão rios de água viva. Ou seja, sempre aquele símbolo de quem tem a doutrina viva, vivida, os dons, é como a água que tira a sede do solo, que tira a sede das pessoas que estão em aflição, o Consolador. Isso ele disse com respeito ao espírito daqueles que iam acreditar nele, porque o Espírito Santo ainda não tinha caído, descido sobre as pessoas, porque ele, Jesus, sabia que só aconteceria depois que ele desencarnasse. Ele sabia disso. Mateus, no 12, diz assim: traziam um endemoniado, cego, mudo, e Jesus curou. E aí, o mudo, que todo mundo conhecia desde pequeno, sabendo que ele era mudo, começou a falar, depois que tiraram esse espírito. A multidão ficou admirada e falou: será que esse é o filho de Davi? Os fariseus, com ciúme, falaram: não, 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 ele está expelindo demônios, ele deve ter o poder do Beelzebul. Ciúme de estar fazendo maravilhas e chamar a atenção do povo. Então Jesus percebeu toda aquela malícia daquele pensamento das pessoas e falou: vou falar resumido. Se eu sou o rei dos demônios, o Beelzebul, e tiro demônios, eu estou dividindo eu com o meu próprio reino. Como assim? Como é que pode alguém, então, esse reino que eu estou expulsando, vai ficar deserto? Toda a cidade, toda a casa que tiver pessoas com esses dons vai ficar dividida. Pensem numa coisa, se eu estou expelindo demônios pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, vocês já sabem que onde tiver Espírito Santo, se a gente hoje em dia troca por mediunidades e fica muito mais claro. Se eu expulso os demônios pelas mediunidades que vêm de Deus, certamente é sinal de que chegou o reino de Deus sobre todos nós, que era tão esperado. Como é que pode alguém entrar na casa de um valente e roubar tudo sem primeiro ter que amarrar? Então, vou dizer a vocês: quem é por mim, quem não é por mim, então é contra mim. E quem é comigo, este não ajunta. Quem comigo não ajunta, espalha. Vou repetir: quem não é por mim é contra mim, e, portanto, quem comigo não se ajuntar vai ficar espalhado. No sentido de não se achegará de jeito nenhum.
Então eu declaro a vocês que todo pecado e blasfêmia vão ser perdoados por mim, eu, Filho do Homem. Mas a blasfêmia contra os dons, contra o Espírito Santo, não será perdoado, não, e se alguém proferir uma só palavra contra o Filho do Homem, eu vou perdoar, mas a justiça divina, perante aquele que falou contra o Espírito Santo, nada será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Que é a segunda morte, que tanto falam no Apocalipse, que quando desencarna, tem gente que aqui tem casa, mas quando desencarnar nem casa vai ter, é a chamada segunda morte. João 14, então, diz as palavras de Jesus: em verdade vos digo que aquele que acredita em mim vai fazer tudo o que eu faço, e mais, obras maiores do que eu. Porque eu vou para junto do meu Pai e vai ficar o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, não este que está comigo, mas outro espalhado, a fim de que esteja sempre convosco. Mas este Consolador que o Pai vai enviar, vai ensinar todas as coisas e vai lembrar todos vocês daquilo que tenho dito. Ou seja, podem queimar as Bíblias, pelos dons virão as palavras que eu pronunciei. Os dons trazem na mão. Eu vos digo a verdade, João 16. Eu vos digo a verdade, convém que eu vá embora, porque questionaram. Ele tinha falado, estou indo embora. E aí, então, ele falou, convém que eu vá. Preciso ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou trazer a vocês. Quando o Consolador vier, ele vai consolar, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque aqueles que não creem em mim vai ser convencido. Porque vai olhar os outros e não vai ter. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele diz, está tudo julgado, tudo pronto, está delimitada a missão, vai tudo acontecer. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês ainda, mas vocês não suportam. Quando chegar o Espírito Santo, perdão, o Espírito da verdade, e ele não disse que viria como o Consolador. O Espírito da verdade sempre estará presente, entregando verdades. Junto com os dons, através dos dons. Quando vier o Espírito da verdade, este sim vos guiará em toda a verdade e, por enquanto, vocês não podem suportar, mas ele falará não por si mesmo, mas vai dizer tudo aquilo que tiver ouvido e vai anunciar as coisas que ainda vão acontecer. Vai me glorificar porque há de receber do que é meu e vai anunciar as coisas que vão acontecer. O Espírito da Verdade através do Consolador. Ele próprio, Jesus, ditou para João Evangelista as palavras do Apocalipse, avisando do que vai acontecer. Então ele fala para todos, através de Marcos 16, ide para todo o mundo, preguem o Evangelho para todas as criaturas. Quem acreditar e for batizado, significa batizado é receber dons, vai ser salvo. Quem, porém, não acreditar, esse vai ficar condenado, separado, apartado, porque não percebeu que a coisa não vem por homens, vem por Deus. Então, o julgamento fica nesse pé. Está na cara que não é um homem,
que faz os dons, que faz as maravilhas, que fala em outras línguas, então vai ser condenado a à parte. E ele até anuncia quais são os sinais. Estes sinais vão acompanhar todos aqueles que crerem. Em meu nome, Jesus falando para eles. Expelirão demônios, como ele acabou de fazer várias vezes na vida, dando exemplo. Falarão novas línguas, mas uma língua que tenha gente que entenda no local, uma língua conhecível, traduzível, que todos possam saber que a mensagem é sempre divina. Pegarão em serpentes, não haverá nenhum mal, e se beberem veneno também não vai acontecer nada. São efeitos físicos brutos, porque bruta era a época. E se impuserem as mãos, curarão. Essa parte Jesus deixou muito bem colocada, fez muito disto. E ele anuncia então. Muito bem. Essa é a segunda parte, cumprimento da promessa, e agora vamos para o testemunho, a coisa acontecendo. O testemunho, esta fase vai desde o Pentecostes até a chegada da corrupção, porque o mundo espiritual sabia muito bem que haveria gente tentando se entrar dentro do meio, falar, atiçar um contra o outro, falar que é mentira. Isso está bem claro no Apocalipse e Tessalonicenses, essa carta de Paulo é muito grandiosa nisso de avisos. Mas nós vamos começar por Atos 1. Já leram? Não percam a descrição desta festa espiritual que foi. Lucas, sabem que foi Lucas, evangelista, que escreveu, ele escreveu uma coisa só. Começava no Evangelho de Lucas e ia direto. Foram homens que cortaram e deram o nome de Atos dos Apóstolos. Então, ele relata as coisas que aconteceram, que Jesus começou a fazer, começou a ensinar. Depois vem o dia que ele dá os mandamentos através dos dons aos apóstolos que ele escolheu, e aí sim ele é elevado às alturas. Mas, mesmo para ele, elevado que eles querem dizer é desencarnou. Mas mesmo depois de desencarnado, leiam. Por que é que tanta gente não quer que a gente leia os Atos dos Apóstolos? Lá está bem claro, escrito no capítulo 1, logo no comecinho. Depois de ter padecido, ele se apresenta vivo, com muitas provas incontestáveis. Você sabe que foi pedido, posso pôr a mão na sua ferida? É o Senhor mesmo? Assim. 40 dias até antes da festa onde houve o derrame de dons, Jesus aparecia e saía. O pessoal sentava para comer na família. Quando levantavam a cabeça assim, todo mundo ocupado, colocando a mesa, quando eles olhavam, Jesus estava sentado comendo com eles. E depois ele falava das coisas do espírito, contava como é o mundo espiritual. Houve muita alegria nesse período de 40 dias até que viesse a festa que ele escolheu para descerem os dons. E uma coisa que ele fala é, comendo com eles, vai vendo, ele se materializava. Então o pessoal estranha porque não conhece os fenômenos mediúnicos. E Jesus disse: não saiam de Jerusalém, não saiam. Esperem a promessa do Pai ser cumprida. Eu falei, eu vou cumprir. E ele ainda completava: na verdade, vocês foram batizados com água, mas eu vou batizar todos com o Espírito Santo, não faltam muitos dias. E eles reunidos, mas Senhor, esse tempo que o Senhor está dizendo será aquele que vai acontecer, restaurar o reino de Israel? Porque não se esqueçam que Israel tinha sido invadida por romanos. Eles achavam que Israel voltará a ser dos hebreus.
Vai voltar então o reino para as nossas mãos? Então compete a vocês saberem datas. Se vai ou não vai acontecer isto e quando. Em que época o Pai reservou para a exclusiva autoridade dele, não é competência nossa. Mas vocês vão poder saber que quando descer o Espírito Santo, vocês vão dar testemunho de mim em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ó, confins da terra. Ó, nós aqui do outro lado do planeta, alguns fusos horários dando testemunhos dos dons, testemunhos de Jesus, toda aquela obra dos Atos dos Apóstolos também. Então, no dia da festa, era uma reunião, já comentei em outra instrução divinista, era uma reunião de ano sabático, ou seja, era um ano que não tinha colheita, mas que se festejavam as colheitas. Vinha gente de todos os lugares, mas para o sul, por exemplo, o sudoeste do Irã, do Iraque, os planaltos iranianos todos, então lá moravam os medos, os partas, os que eram de Elam, vinham lá do Irã. Então, tinha gente falando de tudo quanto é língua, tá? E aí desceram as línguas de fogo, leiam capítulo 2, muita emoção, todo mundo ficou de que é isso? Que é isso? Porque é um fenômeno que não hoje até muita gente falaria: "Ah, isso é truque", mas ali não tem esta cultura. Nós já temos muita coisa na mente que: "Ih, será que pode ser truque?". Naquela época, não. Línguas de fogo, e aí alguém gritou: "Olha isso que está acontecendo, não são os galileus? Esses que estão aí falando na nossa língua? Nós estamos escutando os galileus, que a gente sabe que são gente simples, falando na minha língua materna". Então, os partos, os medos, os elamitas, os que vinham da Mesopotâmia, entre os rios, onde era a Mesopotâmia, Judéia, a Capadócia, na Turquia, a região do Ponto, que é mais para lá, perto do rio do Mar Negro, já na Ásia, a Frígia, a Panfilha, que é no mar Mediterrâneo, que o Paulo foi muito, nessa região das colônias gregas, no Egito, tinha gente de tudo quanto é lugar, porque esta festa era famosa. E era um centro comercial, não se esqueçam. Então, de Creta, enfim, de todos os lugares, de Roma, vinha gente. Eles estão falando na nossa língua e falando de Deus na nossa língua. Todo mundo, que é isso? O que tá acontecendo? E aí outros, sabe o que? Eles estão bêbados. Bêbados? Como assim bêbados? Que bebida foi esta que dá, que permite, que abre a porta para que a gente fale em outra língua assuntos divinos? Então Pedro se levanta, pega os outros 11 apóstolos de Jesus, ergue a voz e começa: varões, homens, homens, de todos os habitantes daqui de Jerusalém, tomem conhecimento, atentem às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, é o começo da manhã, é a hora terceira, ou seja, das 6 da manhã que nasce o sol, era 9 ainda. O que acontece é que está se concretizando aquilo que Joel prometeu na Bíblia, e vai acontecer nos últimos dias, que derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, terão sonhos. Então, Jesus, que foi exaltado à direita de Deus, ou seja, Jesus que já subiu para o mundo divino, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, tudo aquilo que ele precisaria fazer para cumprir a promessa, e derramou sobre estes tudo isto que está vendo, que vocês estão vendo e ouvindo. Lembra que o próprio Davi não subiu ao céu e disse
que o Senhor disse a ele: sente-se à minha direita e espere até que eu ponha os teus inimigos como estrado nos seus pés? Então toda a casa de Israel está aqui, vendo o que está acontecendo, que eu falei que aconteceria, de que este Jesus que vós crucificastes, foi Deus que o fez Senhor e Cristo. Então, quando eles ouviram, tomaram aquele choque. É isto, então? Porque é uma prova que não dava dúvida nenhuma. E aí perguntaram para o Pedro, para os apóstolos, e agora o que a gente vai fazer? Como é? O que se faz em sequência? Pedro falou: se arrependam de todos os erros, e cada um de vocês, com um arrependimento sincero, vai ser batizado também em nome de Jesus, para redimir os pecados e receber estes dons do Espírito Santo também. Porque para vós é a promessa. E para quantos o Senhor aqui, ou vossos filhos também, para todos os que estão lá longe também. Porque é Deus quem vai chamar, é Deus quem escolhe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Então, lá em Atos 10, número 10 já, o Pedro estava ainda falando, explicando do Velho Testamento, das promessas e tal, e aí, então, começou também sobre todos eles a falar sobre João Batista, que batizou em água, e que vós sereis batizados com o Espírito Santo, porque lembrem-se bem que Deus concede o mesmo dom para nós que Jesus tinha, e não se esqueçam também que quando a gente crê em Jesus, quem era eu para resistir a coisas que vêm de Deus? Se temos que crer em Jesus, porque ele nos exemplificou, não vamos resistir. Aí, já no capítulo 19, Paulo começa, a história já começa a ser descrita em torno de Paulo. Até ali foi Pedro. Paulo começa a ser descrita a sua grandiosa obra. Ele espalhou muita doutrina, muitos dons. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Este homem era muito amado, conhecia muito da doutrina e Paulo aprendeu aos pés dele muito tempo, quando ele ficou firme na doutrina e pôde desenvolver os dons, finalmente, ele adquiriu também o dom de passar os dons, impondo as mãos para outros. Então, quando Paulo começou a falar em outro local, ele conta aqui no capítulo 19 do Atos dos Apóstolos. Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no começo. Então eu me lembrei da palavra que Jesus dizia: João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Então, interessa saber que Deus deu o mesmo dom que a nós no começo, quando a gente acreditou. Quem seria eu a negar isto? E Apolo estava por lá também e achando outros discípulos por ali, ele fez a pergunta: vocês receberam, trabalhando, né, junto com o Paulo, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês acreditaram? Ele falou: não sei. Naquela região eles falaram: não sei. Nem a gente escutou falar de o que é o Espírito Santo. Aí o Paulo pergunta: mas vocês foram batizados? Ah, sim, nós fomos batizados no batismo de João. Quando ele escutou isso, ele falou: então vocês agora vão ser batizados em nome de Jesus, e impôs a mão sobre ele. Isso está na Bíblia para que todos saibam. E vocês poderão falar para aqueles que não acreditam que o próprio Paulo tinha o dom de fazer outros terem dons.
e falavam em outras línguas e também profetizavam, tinham vidências. Profetizar era ter vidências, contar do que vai acontecer e do que aconteceu. Naquele local eram 12. E ele ficou ali, naquela cidade, por 3 meses, indo na sinagoga, discutindo com o pessoal lá, dissertava sobre a passagem de Jesus, a doutrina que Jesus deixou, tentando convencer, falando do reino de Deus. Paulo fez esse trabalho. E aí, alguns ainda estavam descrentes, falando até mal da doutrina do caminho. Veja que aqui neste trecho de Atos aparece o nome da doutrina, falando mal do caminho, com C maiúsculo, que é o caminho de retorno a Deus, a doutrina que Jesus deixou. Paulo saiu, pegou os discípulos e começou a andar na escola de toda aquela cidade, falando e falando. Aí, durante 2 anos, todos os habitantes da Ásia que ele pôde falar, ele conseguiu convencer tanto judeus como gregos daquela parte da Ásia. E Deus, pela mão de Paulo, fazia tanto milagre extraordinário que as pessoas que estavam doentes levavam lenços e aventais de uso pessoal do doente, um lenço, um avental, que seria hoje o pijama assim da pessoa doente, levava para o Paulo colocar os seus dons ali, impor a mão, e as enfermidades, está escrito por Lucas, que viajou muito junto com Pedro, com Paulo, as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam também. Então, foi uma época maravilhosa de expansão da doutrina, muitas sessões foram abertas. Essas sessões nessas regiões onde Paulo esteve, vocês podem ver muita coisa que acontecia através das epístolas de Paulo e Pedro, porque são cartas, epístola e carta, que foram escritas tirando dúvidas. Muitas, algumas eu até vou ler. Por exemplo, aos Hebreus. Ele escreve dando Deus testemunho com eles por sinais, prodígios e vários milagres, distribuindo o Espírito Santo segundo a sua vontade. Aos Romanos 15, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo das mediunidades, desde Jerusalém até as circunferências, até o Ilírico, eu, Paulo, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Tem a carta aos Coríntios, na primeira, ele escreve. Essa carta é muito importante porque ele descreve como tem que ser uma sessão, uma oração em conjunto e como tem que ser o uso dos dons. Ele fala: se estiver falando alguém com uma língua que ninguém entende, peçam que pare, porque não há proveito, e por aí e em diante. Mas a respeito dos dons espirituais, irmãos, pelo poder do Espírito Santo, não quero que sejais ignorantes. Antigamente, quando vocês eram gentios, ou seja, aqueles que não conheciam Jesus, não acreditavam, de outra região, gentios, vocês se deixavam conduzir pelos ídolos mudos. Vocês eram guiados por essas deuses, essas politeísmo, enfim. Mas eu faço entender a vocês que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz que anátema Jesus, ou anátema significa maldito, maldição, estou expulsando isso, eu não quero para mim. Não, por outro lado, vão dizer Senhor Jesus, porque pelo Espírito Santo, que ele deixou exemplificado, os dons são diversos, mas o Espírito é um só, é o mesmo. Há, sim, diversidade nas formas de se realizar o trabalho divino da mediunidade. Mas é o mesmo Deus.
quem opera em tudo, vem por Deus os dons. A manifestação é dada a cada um, visando uma finalidade proveitosa. A um é dada pelo Espírito Santo a palavra de sabedoria. Alguém pode aprender e falar aos outros. A outro, pelo mesmo Espírito, vem a palavra de conhecimento, ou seja, falar sobre o que é aquilo que está acontecendo. A outro, pelo mesmo Espírito, aparece a fé. A outro, o dom de curar. Outro, então, pode fazer profecias. Outro pode discernir espíritos. Olha que difícil. Discernir espíritos. É por Deus ou não é por Deus? O que ele está falando, creio ou não creio? Já conversamos sobre isso e precisa ter aquela voz interior que diz: isto não é de Deus. Discernir espíritos. Para outro, pode vir o dom da variedade de línguas. Outro pode ter a capacidade de interpretar tudo o que é falado, sonhos, enfim. Mas um só é o mesmo, realiza todas essas coisas. É Deus, através dos dons. É o mesmo Espírito distribuindo como Ele quer. Espírito Santo, né? A cada um, individualmente. Ele que escolhe. E que seja feito tudo para edificação. Não brinquem com os dons, não usem sem necessidade. Edificação, evolução, que haja um proveito, claro, e de graça. Então, na primeira carta que João Evangelista escreve para os parentes dele, ele já ali na ilha de Patmos, todos os apóstolos desencarnaram perseguidos, o único que sobrou encarnado, porque foi preso, levado, apartado de toda a perseguição. Para a ilha grega de Patmos foi João Evangelista. Lá ele escreveu essas cartas, escreveu o Evangelho, é posterior, o Evangelho dele completa tudo aquilo que faltou ser falado da grandiosa missão de Jesus. Leiam e percebam, comparem os evangelhos dos outros três com o de João. É o único que fala sobre Jesus, o Cristo cósmico, sabe? Percebam que é outro patamar de abordagem da missão de Jesus. E ele fala, tranquilizando os parentes que escreveram para ele: amados, não acreditem em qualquer espírito que fala. Provem, pensem um pouco se os espíritos vêm da parte de Deus, porque tem muito falso profeta mundo afora. E aí vocês vão reconhecer assim o Espírito de Deus. Todo espírito que fala, que professa que Jesus veio em carne e deixou o que deixou, esse espírito é de Deus, está dando testemunho de Jesus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio de Deus e diz que não, nega. Pelo contrário, este é anticristo e o respeito do qual tendes ouvido que vem e que já está no mundo. O anticristo já estava começando a se espalhar. Este é o espírito do anticristo que já está no mundo. Pois é. No Apocalipse tem uma advertência no 19. Quem tem ouvidos que ouça. O vencedor de nenhuma forma sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, desencarnará e não encontrará nada de glória do outro lado. Mas tem que perseverar. Então, veja que com este aviso de João, que o anticristo já está, venha o quinto tempo, que é a chegada da corrupção. Então, tem textos da apostasia, que é a negação da doutrina. Só o fato de terem perseguido e assassinado cruelmente, queimados, cozidos em óleo, serrados ao meio com serra,
crucificados. O Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele negou 3 vezes naquele dia Jesus. Ele falou: não quero ser desencarnado da mesma forma que o mestre. Então, todos eles foram desencarnados. A perseguição foi muito bruta, muito bruta. Mas aqueles que tinham os dons não tinham como negar, tinham que tocar adiante. Então, em Tessalonicenses, Paulo escreveu para eles da ilha da Tessalônica, essa região, capítulo 2. Não mudem a sua mente, nem se perturbem, nem por espírito, em espírito, por palavras que ouvirem, ou se receberem alguma epístola, alguma carta, como vinda de nós, achando que chegou o dia do Senhor. Não se movam. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não vai acontecer o dia do Senhor sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, aquele mundaréu de gente renunciando. E tem que ser revelado, renunciar só nada, tem que ser revelado quem é o homem da iniquidade, quem é o filho da perdição, que vai ser oposição e que vai se levantar contra tudo que vem de Deus. Veja quantos séculos se passaram. Ainda tem gente que se coloca contra tudo que é por Deus. E ele ainda completa nessa carta: se levanta contra tudo o que é por Deus, ou objeto de culto, e com tanta petulância que ele senta no santuário de Deus, usando o nome de Deus, ostentando-se como se ele fosse o próprio Deus. Então, lá está no capítulo 19, o cavaleiro branco. Esse que representa a doutrina. O cavaleiro é o entregador da doutrina, o cavalo branco é a doutrina, que vem, julga, peleja com justiça, vencedor, chega vencedor para vencer. E aí vem o trecho que ele diz: a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, e que com os sinais e feitos diante dela, a besta seduziu aqueles que receberam a marca na testa, eles ficam marcados, e aqueles que são adoradores de imagens. Estes dois, o besta e o falso profeta, são atirados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos à espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. Ou seja, o entregador da doutrina de Deus fala a verdade. Então, é a espada da verdade que fará com que cada um por si mesmo caia, com o peso da própria verdade. Nada que não presta vai ficar em pé. Tudo que não presta por si mesmo cairá. E aí, as aves do céu se fartaram com a carne de todos. Na segunda epístola de Pedro, no segundo capítulo também, ele diz: esses tais são como fonte sem água, como névoa que o temporal traz. Para eles está reservada a negritude das trevas, porque falam palavras de vaidade, e enganam com paixões carnais, com libertinagens, enganam aqueles que estavam querendo fugir do erro. Não, 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 vem cá, vem cá. E aí promete liberdade, promete uma série de coisas, trazendo eles como escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, ele até explica desse jeito. Se depois de terem escapado das contaminações, conheceram tudo aquilo de doutrina que Jesus deixou,
conheceram a força e o valor e as maravilhas que vêm através dos dons. Depois de tudo isso, voltarem para trás, se apartando do mandamento que já tinha sido dado, o mandado, né, a ordem que já tinha dado, não se apartem. Então, vem aquele ditado que diz que o cão volta para o próprio vômito e a porca volta, depois de banhada, para o lamaçal. Ou seja, depois de banhado, depois que já estava limpo, voltou para tudo que é podre. Este período de corrupção termina. A vinda de corrupção termina quando chega o espiritismo, porque deu bastante tempo, vidas para poderem, já foi tema nosso, vidas para que devagarinho fossem de volta colocados todos aqueles padrões divinos da época de Jesus. Com o espiritismo já tinha vindo antes, por exemplo, Voltaire, explicando a importância da liberdade de pensamento, porque o pessoal estava tão, desde a perseguição, não posso falar nada, vão me pegar, vão me matar. Livre, você é livre. Por Deus todos somos. Então, dessas vidas todas colocadas, vem o mediunismo fundamental, com o nome de espiritismo, que foi entregue por Kardec. Ele próprio, Kardec, recebeu o recado: voltarás em novo corpo para acabar a obra. Até aqui, até os evangelhos explicados, está bom? Voltarás em novo corpo em outras condições. E aí nós sabemos que veio para o Brasil toda esta parte doutrinária do final dos velhos tempos, porque é da doutrina do caminho, o domínio no novo céu e na nova terra. Então vem o quinto tempo, que é a restauração, que a gente já comentou, mas eu devo dizer para vocês que até que a humanidade volte à infusão total, até a humanidade inteira a ser redimida, o Espiritismo, ou seja, o culto ao Espírito Santo, é mediunidade, é dom espiritual. Esse trabalho de recolocar tudo no lugar como Jesus deixou, tudo que Jesus deixou, levou 2000 anos, não virou quase nada. Mas está lá na Bíblia, então já está terminado esse ponto. E agora, por hoje, esta aula de história, porque não deixou de ser uma aula de história, vejam que levou milênios anunciando, alguém desejando, pode deixar que eu entregue os dons. Veio alguém primeiro para mostrar como faz os dons, o uso dos dons. Tudo isso já está exposto a todos. E essa aula de história, a gente com ela entende que tudo é pensado. Nada foi por acaso. Houve a promessa e o tempo passa e a promessa se cumpre. Passaremos então todos nós a ter mais facilidade para ensinar. Ensinar para quem? Para os amigos, para a família, para quem te pergunte. Enfim, sabendo o decorrer dessa história, falarão rapidinho e com base. Portanto, para todos nós, bom trabalho de expansão, pessoal.